A era da personalização é essa, né? Durante muitos e muitos anos, as organizações, elas trabalharam com programas, projetos, de uma forma talvez míope. Nosso objetivo é trazer para a consciência da empresa, da liderança, o que de fato as pessoas estão vivenciando como experiência e o que elas querem diferente. Experiências impactam emoções e as emoções impactam os comportamentos. E dependendo da experiência que eu estou vivendo, a minha emoção, eu vou gerar uma determinada emoção, positiva, negativa. Você morar perto do seu trabalho e você precisar se deslocar é algo tangível. Muita gente fica no trabalho porque é perto. Cada indivíduo está comprando alguma coisa da empresa o tempo todo. E não é igual para todo mundo. Então não tem como dissociar experiência de remuneração. Eu acho muito pouco provável. O que importa é como você lida com aquilo que fazem com você. O que você faz com isso e não o que fizeram com você. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Milha. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Bruno Andrade. Seja muito bem-vindo. Olá, Emerson, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui no nosso podcast, convidado aí pelo Emerson, da Carreira Milha. Que legal, a honra é nossa, Bruno. E eu acho que o papo vai ser muito bom e eu acho que a experiência vai ser muito legal. A gente estava falando agora há pouco, antes da gente começar o esquenta aqui, das coisas, né? A relação que a marca tem, né? Que eu bati um papo contigo, aí logo depois o algoritmo vem e me apresenta um anúncio teu de uma campanha que você estava fazendo. Para onde era mesmo? É para EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É um curso que eu tenho na EBAC de formação de liderança. E ele está no YouTube, né? Que foi onde você viu aparecer ele para você, depois que a gente conversou. Não, muito legal. E eu falei, caramba, esse negócio é muito doido, né? Recentemente eu também fiz uma e aconteceu a mesma coisa. O pessoal da empresa falou, pô, meu filho tava assistindo YouTube, apareceu você lá, não sei o que. Eu falei, que top, né? Eu falei, pois é, não, isso é campanha, a gente paga pra isso acontecer, né? Não é natural, não, mas é legal o alcance, né? Porque eu acho que a dinâmica, a experiência de consumo de conteúdo nosso, e eu tô falando muita experiência aqui, Bruno, porque você vai nos dar uma aula sobre isso hoje, mas a experiência de consumo nossa foi muito bem adaptada, né? Porque antes eu sentava na TV e eu ia na Globo, num canal comum e propagandas apareciam sem que necessariamente eu tivesse interesse por aquilo, né? Então era um grande tiro, imagina uma grande bomba para matar uma mosca. E hoje em dia as pessoas matam moscas na internet, né? Isso é muito doido, né? Você adapta a propaganda. É a personalização, né? Mas acho que a era da personalização é essa, né? Tem seu lado luz e seu lado sombra, né? Mas no fim, a personalização é isso, é você conseguir levar a mensagem certa, prover a experiência melhor possível de acordo com características individuais e não, como você disse, né? Um tiro que vai tentar abranger muita gente. Então, a personalização é a lógica de qualquer trabalho, estratégia de experiência, porque o Emerson tem preferências e quer viver determinadas coisas que vão gerar mais impacto para você. Eu já tenho outras, né? Algumas não são em comum, outras não são. Então, esse despertar que eu acredito que a gente teve como sociedade, como organização, de que precisamos olhar também para o indivíduo, né? E não apenas para o coletivo. O coletivo é super importante para algumas coisas, mas o olhar para o indivíduo também é. Acho que é por aí que a gente começa o papo de experiência, né? Não, mas antes da gente entrar nesse assunto, né? E tudo é uma experiência, né? Um negócio muito doido, assim. Eu vou até querer saber onde é que você tá aí agora, porque você tem árvores, eu vi uns passarinhos ali no começo, eu não sei quem tá ouvindo, se tá conseguindo captar esse som, assim, mas que lugar que é esse? É uma chácara legal, assim? É um lugar afastado? Não é, Emerson. Você vê que até isso é experiência também. Na verdade, é meu apartamento aqui no meio de São Paulo, no Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas. Caramba. Mas ele foi escolhido porque ele está numa rua que é uma rua super tranquila,
como vocês veem, eu estou na Copa das Árvores aqui, né? E por sorte, né? Porque São Paulo é um privilégio. E aí tem passarinho aqui, de vez em quando aparece um pica-pau, né? Cara, de São Paulo, Já meu, selva de pedra. call aqui, né? A conferência que olhei aqui para trás, tinha uma maritaca verdinha pousada aqui na janela. Não sabia se ela entrava, se ela ia sair. Tem uma pausa no call. Mas ele foi escolhido na época muito. Eu fiquei muito encantado com essa vista aqui. Convenci minha família, né, de que seria a melhor experiência para a gente. Cara, é incrível que não dá pra fugir do tema, né? Porque, cara, eu não vou entrar. A primeira pergunta vai disparar esse assunto. Já que a gente tá falando de experiência, é muito doido. Mas me conte, o que você gosta de fazer, cara, quando você não tá trabalhando? Porque depois você vai contar também, você dá aula, você tá envolvido com uma série de coisas. Começa falando do Bruno, que a paisana, o que você gosta de fazer, cara? Emerson, eu vou te responder isso, mas já vou te adiantar que eu acredito que nós somos um ser integral. Aham. Então, eu acredito que nós somos a paisana e nós somos esse ser de trabalho ao mesmo tempo, as Aham. duas coisas tudo meio misturado. Mas quando eu não estou, né, na minha atividade assim profissional, primeiro, eu gosto muito de viajar, né? E é impossível eu dissociar, Emerson, como eu sou um especialista em experiência, muito difícil eu dissociar viagem de experiência, Uhum. porque eu Tá coleto trabalhando muito, 100% do tempo pensando nisso, cara. porque você o tempo todo está vivenciando alguma coisa. Uhum. E é o repertório, né, que você vai adquirindo no momento que você está conhecendo novas realidades, é muito importante depois para você replicar isso, né? Uhum. Trazer isso para os seus projetos. Não tem como dissociar, mesmo que eu sou muito a favor de desligar, sou muito a favor de estar, né, vivendo algo que seja simplesmente para o seu prazer, para você, naquele momento, estar desconectado de tudo. Mas, no fim do dia, inclusive dizem que para você exercitar empatia é ótimo você viajar, porque você em algum momento se transporta para o lugar daquelas pessoas ali que você está convivendo. Então, viagem é a primeira coisa. Uhum. Algo muito do meu dia a dia que eu também gosto muito de fazer é ficar com a minha família, né? Aqui com o meu marido, com a minha cachorrinha, que é a nossa filha de 4 patas, assistindo série, né? Sem fazer nada, em casa, curtindo a nossa casa, é algo que para mim também é muito bom. Eu gosto muito de restaurante, Cara, e aí, gosto. aí é onde você tá, não falta, hein, meu? Não falta. Restaurante, para mim, é uma experiência de verdade, voltando, mas eu gosto muito de conhecer coisas novas, apesar de ser vegetariano, eu não como carne animal, mas hoje em dia a gente tem muita opção boa, e eu gosto muito de conhecer lugares novos, a história, né, das pessoas mais famosas de moda que tiveram aí no na nossa sociedade, e também os novos, né, e as novas empreendedoras, empreendedores de moda brasileira, que trazem a questão da matéria-prima brasileira e tudo mais. Então, esse é um hobby meu. Eu pesquiso muito, eu sigo muitas páginas no Instagram, porque é algo que me relaxa bastante e que, para mim, tem política e tem poesia por trás também, sabe? Então, é algo que eu gosto bastante. Cara, muita coisa legal, né, cara? Você tá me dizendo. E é muito doido essa questão de experiência e os locais onde você busca isso, porque eu acho que na história isso não. Isso pelo menos não era falar, isso não era materializado. É legal quando a gente encontra alguém que materializa algo que a gente pensa há muito tempo, né? E faz uma síntese e fala: caramba, era isso! Tipo, eu acho que a sabedoria e a quantidade de serviço que você emprega em determinadas coisas é justamente para tornar algo que às vezes é tão abstrato e você cria uma palavra para aquela parada e fala: caraca, o cara conseguiu falar aquilo, né? Tipo, isso me ajuda a propagar, a mandar mais longe, né? Então você tá me dizendo coisas que é difícil dissociar mesmo, porque você vive essa parada. Mas você sabe por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes eu faço um pouco uma crítica
a nossa sociedade que está dizendo, cara, você foi feito para o trabalho? Porque eu gosto da cultura judaica, por exemplo, quando você vê o começo da história lá, que Deus manda Moisés escrever lá o Gênesis, e ele fala, o que eu quero ensinar com o cara? Que eu trabalho, mas eu contemplo. Então, ao fim do dia, eu descanso. E eu descanso e falo, olha, que legal isso aqui que eu fiz. Aí eu trabalho no dia seguinte. E no 7º eu vou lá e falo, agora eu não vou mexer com essa parada. Eu vou relaxar mesmo e tal, né? Eu acho que isso ajuda a gente um pouco a descansar. Porque eu vejo a rotina, sabe, Bruno? Eu vejo a rotina, assim, que eu levo, cara. Se às vezes eu não me desligar mesmo, cara, eu não sei, sabe? O corpo pede por isso. Fala, cara, desliga. Pô, mas eu tô com um monte de e-mail pra ler e tal. Ele fala, desliga, cara. Vai curtir teus filhos, vai andar de bike com teu moleque, eu gosto pra caramba de fazer isso, vai fazer isso, mas desliga, cara. Mas é óbvio que eu tô no meio do caminho e a gente às vezes pensa, não tem como você desligar, o ser humano é aquilo que você disse, né, cara? Mas eu acho que esses momentos são necessários, né? Você ir pra um restaurante, você pensa na experiência, mas na tua experiência, sabe? De curtir, do máximo de prazer que teu corpo pode ter naquele momento, é coisa desse tipo, né, cara? E esse momento de desligar, Emerson, esse é um ponto muito importante, porque é exatamente porque a gente é um indivíduo integral, é que a gente precisa ter muita disciplina e muita intenção. Eu sempre falo de intenção, Emerson, porque quando você tem intenção de se respeitar nos seus limites, você, de fato, vai deixar o e-mail para o dia seguinte, porque aquele e-mail pode esperar. Sim. E aí você começa a ser bastante seletivo, porque você é um exercício. Uhum. Eu sempre brinco que você desenvolver uma competência ou você desenvolver um novo comportamento é igual você desenvolver um músculo na academia de musculação. Uhum. Você tem que treinar. Uhum. Então, às vezes, você começa a ter um pouco de desconforto, porque tem aqueles e-mails que você não respondeu, ou alguma coisa você disse não e priorizou outra. No dia seguinte, você viu que nem teve nenhum problema, que está tudo ok, e que aí você consegue responder melhor porque você descansou, você se deu aquele espaço. Uhum. E aí você vai conquistando para si. Porque o maior cobrador da gente, Emerson, né? Às vezes a gente pensa, né? Até um senso comum, o chefe cobra, né? O gerente cobra, a diretora cobra. Mas o primeiro, né, maior cobrador nosso somos nós mesmos. Uhum. Né? Então, se a gente não coloca intenção nessa pausa, nesse espaço, né? Olha, eu tenho crédito de entregas que eu tenho feito, eu posso parar um pouco porque eu estou vendo que o meu limite está chegando. Antes que ele transborde, é muito importante para você continuar indo bem. Sim. É saudável para você continuar, né? Porque nós não somos o algoritmo. Sim. Às vezes a gente quer parecer, mas a gente não é, né? A gente não é uma máquina que é só botar plug na bateria que a gente vai funcionar igual. Nós temos nossas limitações humanas, a gente tem sentimento, a gente tem frustração, a gente tem euforia. Então, tudo isso drena energia e o descanso e o desligar nos repõe energia. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento com essa lógica de reposição. E eu sei que você teve um burnout em algum momento e eu não é agora que você vai contar. Você vai contar isso no final ali, porque acho que é uma história que você sentiu na pele um pouco disso que a gente está falando, né? É muito doido, cara. Mas, então vamos começar agora dessa parte. Cara, você é um especialista em experiência e atualmente você está na Qualtrics, é isso? Isso. Então, me diga um pouquinho então da tua missão ali, hoje, né, à frente desse ponto, e logo você já emenda respondendo para mim. Quando é que começa essa tal importância de se pensar em experiência? Porque eu acho que a sociedade nunca não está na história da humanidade trazer esse tema para a pauta e falar assim, maximização desse tipo de... Porque tem relação com o prazer essa experiência. A experiência também não pode ser não prazerosa e ela é tão necessária quanto. Então acho que a gente não está falando só de felicidade aqui nessa parada, né? Conta para mim então tua missão na Qualtrics e onde começa esse negócio com experiência. Claro. A Qualtrics, Emerson, é uma empresa que se autodenomina criadora global, né? Uma empresa norte-americana que faz parte do grupo da SAP, né? Que é
gigante de tecnologia alemã, que vocês conhecem, e ela se autodenomina como a criadora da categoria gestão de experiências no mercado. Então, é uma empresa de tecnologia, né? É um software as a service na nuvem, mas que a missão da Qualtrics é capturar, através da tecnologia, experiências, processar essa experiência, cruzar com diferentes dados e ajudar pessoas, lideranças, empresas a gerenciarem melhor a experiência com base nesses dados coletados. Então, eu vou te dar um exemplo. O Uber é cliente da Qualtrics e quando a gente avalia o motorista do Uber, a tecnologia que está por trás daquela avaliação é da Qualtrics. Puta, eu acho muito veloz isso. Eu acho porque acaba uma corrida, ele já... E é um clique, é um dedo, tipo, é um negócio que nem te incomoda. É um joinha, um comentário se quiser. Quando você faz uma compra na Amazon, Emerson, a mesma coisa. Né? Você acaba a sua compra, quando você vai avaliar aquela compra, é a Qualtrics. No Fast Shop, aqui no Brasil, né, um outro exemplo local, é a Qualtrics. Ou seja, é uma empresa que vive para ajudar outras empresas a melhorar experiências através da coleta de dados de experiência de quem importa, que é quem está na corrida, que é quem está fazendo a compra. E a minha área dentro da Qualtrics, né, eu estou hoje como diretor de estratégia de Employee Experience na América Latina. O que isso quer dizer? É a aplicação, Emerson, dessa lógica de experiência para dentro das empresas com relação às pessoas que trabalham naquela empresa. É tipo, santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro espeta de pau, você fala, aqui não. Aqui não! Tem que combinar tudo. A gente sempre diz isso. Se você quer que alguém gere boa experiência para o seu cliente, essa pessoa tem que viver uma boa experiência. Então, a Qualtrics ela faz isso, ela ajuda as empresas também a entender como está a experiência das pessoas que trabalham lá. Né? Experiência com os processos internos, experiência com a liderança, experiência com o seu processo de onboarding, as suas aplicações para vaga, quando ainda está sob a ótica de um candidato ou uma candidata. Então, legal. Então, até antes, quer dizer, o cara que aproxima da porta para uma possível entrada, você já está avaliando essa chegada dele, assim. Exatamente. Se isso está sendo legal. Exatamente. Então, eu cuido dessa área, né? Eu ajudo muitas empresas na região, na América Latina toda, a, de fato, criar seus programas de experiências de colaboradores para que, no fim do dia, a gente tenha uma melhor resposta dessas pessoas, porque elas estão vivendo algo mais pleno, que está alinhado à expectativa dela. Então, uma das lógicas, Emerson, já falando um pouco do porquê que a experiência começou a entrar, né, na moda, né, ficar em alta e tal, a gente costuma dizer que durante muitos e muitos anos as organizações elas trabalharam com programas, projetos de uma forma talvez míope. Por que míope? Porque um pequeno grupo de pessoas criavam um projeto, tomavam uma decisão sobre um projeto que ia atingir um monte de gente, sem escutar o que essas pessoas de fato estavam esperando ou estavam vivenciando naquela organização. Então, a lógica de experiência é o que? Reduzir essa miopia, Emerson. Entendi. Porque se eu coleto o que as pessoas estão vivenciando, eu tenho mais chance de, da próxima vez, acertar, do que se eu achar que está tudo bem, eu estou com a minha escuta limitada e automaticamente com a minha visão sobre o que eu vou fazer também limitada. É como se a gente estivesse fazendo nosso podcast aqui, a gente não pergunta para ninguém o que a pessoa achou, a gente acha que o podcast está incrível, tem um monte de crítica, pessoas querendo dizer que poderia ser assim, ou queria que outro assunto viesse, mas a gente não está escutando, ou seja, a gente está com a escuta limitada e está míope para o próximo podcast. Então, nosso objetivo é trazer para a consciência da empresa, da liderança, o que de fato as pessoas estão vivenciando como experiência e o que elas querem diferente.
esse é o ponto. Então, essa miopia tem relação com a escuta. E o Rubem Alves tem um negócio que eu acho muito da hora, cara. Aquele livro O Ser Feliz Não Faz Pérola. Ele tem um trechinho do livro que ele fala assim, sobre o amar e o ouvir. E a gente não suporta as pessoas que falam muito. A gente ama as pessoas que escutam muito. Isso é muito doido. E eu vejo que há uma tendência muito legal, se a gente pega os métodos ou as estruturas de trabalho ágeis, por exemplo, a lógica tá nessa de faz, escuta, né? Que a experiência tá no escutar, né? Você tá me trazendo a mesma coisa. Do tipo, ou a gente faz isso, ou fica um monólogo, que era o que às vezes a gente ia na TV, por exemplo. A gente não tinha a sensação de poder interagir, e hoje até com uma propaganda você fala, não curti isso aqui, cara. Eu acho que isso é invasivo, eu acho que isso é preconceituoso, eu acho... Sabe? Então você tem condições... A internet fez isso, né? Pro bem ou pro mal, né? Pro mal daqueles que não queriam. Não enche meu saco, deixa eu fazer o que eu quero fazer. Cara, não vai rolar, velho. Porque agora o ambiente não é controlado por você, né, cara? E você sabe que você trouxe esse ponto, Emerson, e ainda falando da origem, né? Por que começou a ser trabalhado tanta experiência, mas o seu ponto é muito importante, porque antes, se você tinha uma atitude ruim, uma atitude duvidosa, como empresa para um cliente ou como propaganda, não existia um canal para você expressar isso, expor isso. Uhum. Hoje, por que a experiência é tão importante? Porque qualquer experiência mal administrada, processada, ela pode se transformar num post que automaticamente expõe muito aquela situação. Sim. Então, se não é pelo amor, é pela dor. Eu sempre falo isso, né? Então, muita empresa despertou porque pensou o seguinte, poxa, eu preciso levar em consideração essas pessoas, né? Então, no fim, o objeto, ele é nobre, porque no fim você vai ter um impacto mais positivo, porque você está gerando melhores experiências, mesmo que você tenha despertado para isso, porque você entende que pode ter sua marca exposta ou pode ter alguma atitude exposta. Quando ainda nessa questão histórica, porque eu acho que ela é fundamental, porque, aliás, eu acho que a experiência hoje é uma baita moeda de compensação. Quando você pensa nela como... Se você pensar nela numa estrutura... A gente está falando com um público de remuneração aqui, um público de RH. Eu digo remuneração porque a nossa consultoria é voltada muito para esse tema. E quando a gente pensa hoje em experiência, cara, eu olho para esse composto e falo, cara, já foi a época, meu amigo. E se existiu, porque eu olho lá a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, do Weber, por exemplo, e ele já dizia lá nos experimentos dele no início do século XX, ele falava assim, cara, não é com mais dinheiro que as pessoas vão fazer a colheita muito mais rápido, porque eles faziam testes. Vamos dar mais dinheiro agora para ver se os caras reduzem uma semana de colheita? Daí aumentava eles falavam, cara, não é isso. Não é isso, né? Então eu olho para essa questão de experiência quase como uma moeda abstrata, talvez, mas extremamente fundamental, porque a busca das pessoas hoje está muito relacionada a isso, né? E aí eu começo ainda a voltar na história e pensar, tá, então que momento? Eu olho para o Weber, início do século XX, ele já dizendo isso nos experimentos sociológicos que ele fazia, ele falou, empresa, presta atenção nesse livro aqui, né? Vocês não comentam. Mas eu olho para os gregos, por exemplo, se a gente volta 2.500 anos, quando eles pensavam no auditório, em que o som se rebatia, então você tem física, você tem matemática envolvido. Cara, vai muito longe, né? Vai muito longe isso, não vai? Porque talvez ele não materializava essa questão de experiência. Venham aqui para vocês terem a melhor experiência nesse local em que a gente bota um sujeito que tem uma sabedoria pronta para compartilhar. Cara, mas ele tava dentro do composto já da coisa, cara. Não sabia, na época você está falando da Grécia Antiga, não sabia, às vezes, de uma maneira estruturada, ou não tinha um manual, um passo a passo, mas intuitivamente já era muito sabido e entendido que
aquele contexto, aquele combinado de coisas ia gerar uma satisfação, ia gerar um impacto, né, positivo naquelas pessoas que iam na arena, que iam participar daquele festival ou daquele evento que estava sendo coordenado ali. E eu digo uma coisa para você, Emerson, relacionada a isso, e eu queria fazer um comentário sobre o tema da remuneração. No ano passado, lancei um livro como coautor, que é um livro de soft skills, né, de competências comportamentais. E eu escrevi a competência comportamental, gestão de experiências. E uma coisa que eu trago no livro, a abertura do meu capítulo, é: experiências impactam comportamentos, e comportamentos são aqueles que vão gerar... Na verdade, vou falar novamente, Emerson. Experiências impactam emoções, e as emoções impactam os comportamentos. Pulei a emoção. E no momento que a pessoa está decidindo como se comportar, é onde, a palavra que eu usei, ela toma as decisões sobre tudo que está ao redor dela. Então, por que experiência é importante? Porque dependendo da experiência que eu estou vivendo, a minha emoção, eu vou gerar uma determinada emoção, positiva, negativa, ou eu vou gerar... Meus 5 sentidos são aguçados, né? Me dá prazer, me dá repulsa, eu me sinto feliz, me sinto constrangido, me sinto animado, me sinto reprimido. Tudo isso são emoções que vêm de experiências. E a partir dessa emoção é que eu tomo uma decisão de como eu vou me comportar. Né? Eu vou acolher, eu vou afastar, eu vou comprar, eu vou aceitar uma carta-oferta, eu vou rejeitar uma carta-oferta, porque eu acredito que só a remuneração não vai me trazer o que eu vivo de experiência dentro da minha empresa. Então é isso, a experiência gera emoção, emoção gera comportamentos e decisões. E aí, quando você fala na questão da remuneração, que você trouxe o Weber, que eu gostei muito da sua analogia, que fez ali o teste, né? Deu mais dinheiro, as pessoas não colhiam muito mais, ou às vezes colhiam por 1, 2, 3 dias e depois elas voltavam para a performance original. Por que isso acontece? Porque nós somos movidos por diferentes aspectos, né, de valor, de acordo com o nosso momento de vida, a nossa personalidade, os nossos objetivos e estratégias que a gente quer alcançar de curto, médio e longo prazo. Então, pode ser que para uma determinada pessoa que está vivendo um momento de vida em que a remuneração para ela é fundamental e ela não pode abrir mão de jeito nenhum, que ela vai escolher ou mudar de empresa ou ficar na empresa por causa da remuneração, porque naquele momento, para a vida, o contexto de vida que ela está, aquilo ali é o mais importante. Mas é muito arriscado a gente acreditar na permanência desse estado da pessoa. Porque aí a pessoa quitou o apartamento, a pessoa está com as contas todas ok, entrou numa nova fase da vida, talvez a remuneração ela já vai... ok, todo mundo quer, mas será que é isso que vai fazer ela comprar uma ideia de, né, às vezes de algo que não é tão bom para ela, em detrimento de ganhar mais? Não, eu vou aguentar porque eu ganho mais. Depende do momento que a pessoa está, né? E tem gente, eu já ouvi várias pessoas, Emerson, falarem que eu não vou trocar a minha empresa, puxa, eu consegui estar num lugar que eu tenho uma ótima relação com a minha liderança, um ambiente de trabalho super agradável, que eu posso ser quem eu sou, né? Tenho minhas ideias aqui levadas em consideração. Cara, eu não vou para esse lugar que está me oferecendo 30% a mais. Eu sei que eu vou encontrar lá e eu prefiro estar nesse contexto que eu estou, para mim está fazendo mais sentido, né? Ou seja, a remuneração é importante, mas existem vários componentes não tangíveis numericamente, que eles são tangíveis
né? Assim, você ter uma boa relação com a liderança é algo tangível. Uhum. Você morar perto do seu trabalho, se você precisar se deslocar, é algo tangível. Muita Muito. gente Oh. fica no trabalho porque é perto, porque quer ter uma qualidade de vida, tá tudo certo. Tem gente que acabou de ter filho, ou tá com uma questão de saúde, que o melhor plano de saúde, falando de remuneração e benefícios, é o que vai fazer aquela pessoa ficar. Uhum. Então, nós, como RH, como empresa, temos uma urgência em absorver de fato, Emerson, que cada indivíduo, voltando à personalização que a gente falou no começo, a individualização, cada indivíduo está comprando alguma coisa da empresa o tempo todo. Uhum. E não é igual para todo mundo. Se a gente corre o risco de achar que one size fits all, né, que uma ação vai gerar um impacto igual em todo mundo, lê do engano, a gente está correndo o risco de fazer uma ação que vai demandar um investimento alto, mas que vai somente fazer o efeito em algumas pessoas e não em todas. Uhum. Nossa, isso é importantíssimo de se pensar, porque já perdemos muito dinheiro assim, já investimos em coisas que não era o caminho a ser tomado, né? A gente falou das propagandas e isso é um clássico assim, né? Que você vê, por que a televisão do formato como a gente conhece, ela tá se redirecionando também para o digital? Porque ela começa a enxergar, cara, você tinha um monte de anunciantes e agora você não tem mais. Por quê? Porque, cara, eu tenho 80 milhões para investir em determinada emissora durante um ano e de repente eu posso dosar esse negócio dentro de um cenário digital e chegar mais próximo do cara, com uma propaganda específica para ele, com um jeito de falar específico para ele. Cara, sensacional essa máquina funcionando dessa forma, né? Ampliando potencializando a experiência para que essas emoções sejam muito mais controladas e aí os comportamentos vão para aquilo que a gente deseja, né? Então, sim. Interessante a teu raciocínio. E você sabe que ontem aconteceu um fato que eu fiquei reflexivo, assim, Emerson, com base nisso que você está falando. Por coincidência, a gente falou aqui da Grécia Antiga, em setembro eu vou fazer uma viagem para a Grécia de férias. Caramba, né? Bonito lugar, hein? Nunca fui, mas já vi fotos e estudei algumas coisas. Pô. A gente tem adiado, né? Colocando outros planos de viagem, dessa vez vai sair. E aí eu fui lançar um segundo livro, que eu sou coautor também, de gestão de experiência, foi lançado ontem. Foi ontem, aliás. Porque eu tô Foi com os ontem. dois, eu até deixei anotado pra gente bater um papo sobre eles depois, que é a experiência do colaborador, né? Na teoria e muita prática. É esse? Esse aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó, que tá bem aqui. Cara. Esse aqui foi o que foi lançado ontem. Ah, que legal, meu. E aí, isso é uma coletânea de gestão de experiências. Primeiro livro de Employee Experience do Brasil. Então, reuniu 30 especialistas, né? Maioria cases de empresas, e eu fui como um especialista que ajuda muitas empresas nisso. Mas por que eu estou falando disso, né? E eu fui procurar, no momento, depois que acabou, né? Eu fui procurar um livrinho físico da Grécia. Emerson, você sabe que eu não achei o livro. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso que você acabou de falar, da personalização do mundo digital. Por quê? Porque, cara, hoje na internet eu vou lá e eu vou achar conteúdos sobre a Grécia de acordo com o meu perfil. Uhum. Eu vou ver vários blogs, vou ver aquele que mais eu me identifico, que é o perfil de viagem que eu tenho, e aí eu vou ouvir diferentes fontes em tempo real, super atualizadas, sobre o que fazer, por onde começar, os lugares que eu estou pretendendo ir são mesmo os melhores. Ao passo que no livro, nesse caso específico, que é uma viagem, né? Porque livros técnicos ou livros de romance não inspira nunca, na minha percepção. Eu amo livro físico. Mas, nesse caso, é algo que inspira muito fácil, né? Então, eu queria viver a experiência de pegar o livro, de levar ele comigo, né? Fazer uma viagem a trabalho, ler um pouquinho ali, que é um hobby. Mas eu vou partir para a internet, porque eu não achei...
um livro que tivesse atualização, ou que não tinha nem livro sobre a Grécia e tal. Mas esse é um ponto importante, porque foi o que você falou. Hoje, como é personalizado, né, individualizado e tal, você consegue fazer sob medida essa busca, né? Da mesma maneira que a propaganda ela é sob medida, que as práticas de recursos humanos são sob medida, Sim. né? Porque, no fim, a gente quer que aquele indivíduo, né, tenha a melhor experiência possível para que tenha os melhores comportamentos, ou os comportamentos mais construtivos para a organização. Eu acho que se esse canal ele só falasse de compensação no sentido de vamos falar de método e case, cara, seria muito pobre. Porque as pessoas precisam se alimentar de muitas coisas para decidir em determinados momentos ou poder escolher caminhos que elas nunca imaginavam que poderiam ser caminhos possíveis de serem escolhidos, assim, né? E você sabe que para remuneração, né, Emerson? Desculpa, Não, só não. para esse raciocínio. Para remuneração, cara, remuneração é muito experiência, tem muito a ver com experiência. Porque a remuneração em si, a estratégia de remuneração, né, a maneira de se pensar sobre esse assunto é muito técnico, tem muita inteligência, tem muita análise. Mas tem uma parte toda de experiência ao redor, né, de expectativas a serem gerenciadas, de como a liderança vai comunicar, né, uma promoção e vai comunicar para quem não foi promovido, por que não foi, a aplicação do mérito, se teve, se teve, foi aquele percentual abaixo da expectativa, como eu conduzo isso com a pessoa. Isso é experiência, Emerson. Sim, né? claro. Isso é experiência, isso é você olhar para que comportamento você quer gerar naquela pessoa, que cuidado que você precisa ter para aquilo soar bem, para aquilo de fato trazer um resultado bom como é esperado, tudo isso é experiência. Né? Então não tem como dissociar, né, experiência de remuneração. Eu acho muito pouco provável de ter êxito alguém que está olhando para a remuneração se não olhar para a experiência, mesmo que seja intuitivamente, mas precisa olhar. Não, eu também concordo absolutamente, cara. Acho que quem não olha dessa forma tem chance de seguir muitos processos e pensar pouco sobre por que eles foram criados, assim, né? Com pouca chance de fazer intervenções. E isso é horrível, cara. Isso é horrível. Por isso que o nosso trabalho é esse, de conscientizar. Acho que a ideia desses bate-papos como esse é justamente causar esse tipo de coisa, né? Levar o cara à emoção e falar assim, é uma frustração pode ser de bate-pronto, falar, pô, eu nem pensei nisso, eu não faço isso e tá legal. E agora o que você vai fazer com ela? Que aí é outro ponto também, né? Esse lance de você estar mergulhado em soft skills é muito legal porque uma coisa soma a outra, né? O que é que eu faço com essa emoção que foi gerada? Tem gente que fica frustrada e fala, pô, a culpa é do universo, a culpa é da política, a culpa é... Pô, beleza, cara, entendeu errado. Ou o cara pega essa parada e fala, a culpa é minha. Bora, vamos fazer diferente? Vamos encarar algumas coisas que eu não queria encarar? E aí muda, né? E aí você escreve uma outra história. Que aí você já está conectando, né? Que é muito bom, com a gente falou de reduzir a miopia, né? Fazendo gestão de experiência, e trazer para a consciência, né? Então, eu acredito muito no que você falou, Emerson, que cada um de nós é responsável por aquilo que fazem com a gente. Não é a responsabilidade da pessoa, é a responsabilidade nossa, né? Então, eu brinco até em aula, né? Que eu dou aula para MBA na São Paulo, né? Tinha te contado de liderança, de comportamento. Mas depois você vai contar para todo mundo, porque você contou para mim, mas não contou para quem tá ouvindo. Mas vai, continue tua linha, depois você fala. Eu sempre digo em aula, né? Uma das premissas aí, mantras, né? Do século XXI o que importa não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com o que fazem com a gente. Fato. Né? Então, assim, se eu vivenciei algo que eu não gostei e que é a realidade, pessoal, aqui não é um podcast sobre o romance da vida perfeita, né? A vida não é perfeita. Nós somos cercados de pessoas imperfeitas, somos seres naturalmente, por definição, imperfeitos. O que isso significa? Significa que a gente vai errar pra caramba e significa que muita gente vai errar pra caramba com a gente. E eu, no momento que estou vivenciando algo que não gostei, que é difícil,
coloco essa responsabilidade, terceirizo essa responsabilidade e não assumo que eu preciso criar uma nova história em cima disso. E não é porque eu sou guerreiro, porque eu sou lutador, é porque essa é a única maneira de eu ser mais feliz e mais pleno. Se eu ficar achando que quem tem que mudar é o outro, é a empresa, é o mundo aí fora, eu vou permanentemente ficar numa posição de espera passiva e a minha vida vai ficar meio que parada junto com a minha posição, porque eu estou escolhendo essa posição. É fácil? Não é. Às vezes a gente leva, né, vivencia umas experiências muito difíceis. Sim. Agora, a nossa capacidade de sair dessa posição, né, vitimizada, sem nenhum juízo de valor, às vezes é difícil, a gente entra nesse buraquinho ali da vítima, mas, cara, despertar, ter autoconhecimento suficiente de saber, não é comigo, não é porque eu sou pior ou porque eu sou diferente, é porque aquela pessoa estava defendendo os interesses dela de uma maneira que eu não concordo. Deixa eu fazer minha parte aqui, levantar e lidar com isso. Então, a grande sacada das pessoas que realmente conseguem atravessar momentos difíceis, Emerson, com resiliência, que é uma palavra que entrou super na moda, ou antifrágil, né, que é o novo resiliente, que é você aprender com a dificuldade, está na capacidade da gente fazer melhores escolhas sobre aquilo que fazem com a gente. As pessoas que prosperam no caos, as pessoas que conseguem lidar bem com ambiguidade, são aquelas que não paralisam no momento da dificuldade e não acreditam que a dificuldade é um fenômeno ingerenciável. E param. Porque a dificuldade pode ser ingerenciável. Como você vai escolher lidar com ela, está na tua mão. E você pode buscar ajuda. Existe muito mecanismo de ajuda por aí. Mas está na sua mão transformar uma experiência ruim num plano de ação individual para que você consiga passar por isso. Então, pessoal, o que importa é como você lida com aquilo que fazem com você. O que você faz com isso e não o que fizeram com você. Caramba, meu... Isso é uma lição, é uma caminhada que transforma muita coisa. Eu estava ontem, todos os colaboradores da nossa empresa que fazem aniversário de empresa, a gente prepara um cartão especial e o líder delas prepara uma frase, né? E coloca uma frase. E ontem eu estava preparando uma frase para uma pessoa especial que trabalha com a gente, a Márcia. Beijão pra você. Você só vai saber a frase agora que eu escolhi realmente no dia do teu cartão. Mas uma delas que eu tava olhando é assim, cara, tu quer uma oportunidade? Então vai encontrar um problema. Aí eu achei aquilo incrível, eu falei, cara, isso é sensacional, porque as pessoas fogem de problemas. Eu lembro, e eu não esqueço, porque o Márcio Fernandes fez um livro. O Márcio Fernandes foi aquele presidente da Electro, que ficou famoso, foi eleito, acho que 2 vezes o melhor presidente do Brasil, tal, não sei o quê. Mas ele teve uma mensagem que ele deu uma vez no lugar que eu achei muito da hora. Ele falou assim, as pessoas fogem da merda, eu resolvi ser o papel higiênico. E aí eu falei, cara, que louco isso, né? Porque a partir desse momento ele falou assim, as merdas são oportunidades. E o que você faz? Você encontra esse papel higiênico que eu quero ser. Ninguém quer ser, pô. Ninguém quer essa função. Mas é isso que te projeta, cara. É isso que dá condições de você aumentar o seu repertório, né? Falei, puta insight. Uma maneira... E aí você toca num ponto que eu curti pra caramba, Bruno. Que é... As experiências nem sempre são positivas. E o mundo é louco por vender essa parada que eu acho uma coisa muito boba, cara. Uma coisa muito infantil. Mas é o máximo de prazer, o máximo de felicidade possível. E aí eu gosto do Mário Quintana que diz a felicidade bestializa e só o sofrimento humaniza as pessoas. Então eu olho para um negócio desse e começo a falar, não, peraí, não é por aí. Aí você vem e fala assim, cara... O lance da vida mesmo não é o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. O que você faz com o que deixaram. Ponto. Curti essa parada. E aí, na prática, eu te pergunto. Já que você tem esse arsenal de coisas, cara, você quase que é um guardião dessa parada. Mas não é o guardião que guarda, é o guardião que espalha esse negócio. E como que é a tua prática, Bruno? O tempo todo, cara, tipo...
o RH da tua empresa mandou um chocolate para um colaborador. Você tá avaliando se essa parada foi realmente efetiva? O cara ganhou uma camiseta da empresa. Você tá realmente avaliando, como vocês avaliam no Uber, então? Você tá o tempo inteiro querendo saber, fala assim, meu, foi legal isso aqui, não repete. Como é que é isso, cara? Olha, na verdade, eu sou uma pessoa de negócios, né? Então, eu não sou responsável, Emerson, pela experiência das pessoas da minha empresa. Na prática, como que funciona? Primeiro, a empresa, ela cria uma estratégia de escuta contínua, Emerson, para poder capturar diversos momentos que importam, que a gente chama de momentos que importam, ou pontos de contato, momentos de valor, para ela conseguir escutar de uma amostra de pessoas qual que é a experiência que a pessoa está vivendo em cada um dos pontos de contato que essa pessoa passa na organização. Então, eu vou te dar exemplos. Candidato, candidata, como que é a experiência do processo seletivo? Como que é a experiência sobre a exposição da descrição da vaga para a pessoa, se está simples para a pessoa entender se ela é uma pessoa correta para ocupar aquela vaga. Como a experiência do retorno, do timing do retorno, e com a experiência com o dono ou a dona da vaga, até a offer letter, a carta oferta, né? Então, são diversos pontos de contato numa jornada de candidato que a gente usa a tecnologia, ajuda essas empresas, a partir da tecnologia, a escutar. Está claro, não está claro, o processo foi bom, foi respeitoso, me deram o retorno que eu deveria ter. Isso é candidato. Por que é importante candidato, Emerson? Por que é importante? Porque mesmo num momento onde o evento não foi positivo, e eu adoro isso que você falou, que a gente não vai viver só experiências maravilhosas. Quantas vezes a gente já não quis muito entrar numa empresa e nossa resposta foi não. Você não é o candidato escolhido, né? Mesmo nos momentos que não são os ideais para a gente pode vivenciar uma experiência mais positiva. Com respeito, com empatia, dando um feedback real, né? Tratando a pessoa com dignidade, né? Respeitando o tempo e a dedicação que aquela pessoa teve à nossa empresa. E outra, agora eu vou falar de negócio. Não nos esqueçamos que a gente é indivíduo integral, né? Então, eu sou candidato da Carreira Miller aqui, e amanhã eu posso ser um cliente da Carreira Miller ou não. Sim. Então, dependendo de como foi minha experiência de candidato, eu posso contratar a sua empresa, Emerson, ou eu posso rechaçar a sua empresa e falar, de jeito nenhum, eu contrato o serviço dessa empresa. Isso acontece a Via Varejo, é nosso cliente, né? Ponto Frio, Casas Bahia. Isso acontece no varejo, isso acontece no serviço, isso acontece no B2B. Candidato é branding, tanto de negócio como de employer branding também, porque se eu participo do meu processo seletivo na Carreira Miller, não foi bom, se uma outra pessoa, o Emerson quer contratar aquela pessoa que é super boa no mercado, eu conheço essa pessoa, ela fala comigo, eu falo, cara, eu tive uma experiência muito ruim nessa empresa. Cara, isso tem um poder enorme, né? Entra no sistema 1 ali do sistema 2, ele fica como um valor, você não tem como tirar aquela parada, uns simples segundos. Muito difícil tirar. Então, isso é importante, a experiência de candidato, né? Então, você captura, você dá esses feedbacks para a empresa, e a empresa tem na mão um painel de controle para ir vendo as experiências de todo mundo que está passando pelo processo seletivo, para ir melhorando o processo, dando feedbacks melhores, criando experiências melhores. Aí a pessoa entra na empresa, Emerson, continuando a jornada. Você consegue capturar o onboarding, você consegue capturar o momento que ela é promovida, se ela está tendo subsídios para ocupar nova posição, como que está a experiência dela de promoção, se ela está fazendo um treinamento, se aquele treinamento está sendo útil, aplicável, se ela realmente conseguiu performar melhor depois daquele treinamento, se ela tem uma experiência com a liderança dela, como essa experiência, na avaliação de desempenho, até a saída. Lembrando que
todos esses pontos de contato, você escuta a experiência para poder melhorar processo, para poder manter comportamentos que você quer manter e até para poder entender, Emerson, que esse é um ponto muito importante. Se a camiseta que você dá, se o chocolate que você investiu para distribuir está tendo aquele efeito que você gostaria, ou não adianta você dar chocolate e camiseta, mas na hora da gestão de desempenho, a experiência com a liderança, as lideranças não estão preparadas para fazer, as lideranças não são bons coaches, desenvolvedores de pessoas. Então, essa é a lógica. Então, a gente ajuda as empresas a... Que jornada você quer construir, né? Para você ir medindo e que outputs você gostaria de ter. No candidato, eu te dei 2 exemplos. Eu quero melhor employer branding e eu quero embaixadores da minha marca no mercado. E no fim do dia, eu quero ser uma empresa respeitosa no processo seletivo. Olha, 3 objetivos incríveis de negócios e super nobres que a empresa vai ter como resultado se ela proporcionar uma melhor experiência de candidato. Uhum. E por aí vai. Você tem vários objetivos a serem cumpridos de acordo com as experiências que você vai capturando ao longo desses pontos de contato que eu descrevi para você. Uhum. Então, eu acho que cada ponto de contato seria legal. É quase como você instalar um chip. Na parte eletrônica tem algumas coisas assim. Quando você pega os conectores de carro, por exemplo, tem uma inteligência hoje neles, a ponto daquela central que comanda, esses pontos de contato, se você tiver um rompimento ou alguma coisa, ela já consegue identificar. Opa, potencial problema em tal região, né? Você coloca conectores que são quase que, do ponto de vista de tamanho, coisa quase que é uma inutilidade, mas é ele quem traz toda a inteligência, porque ele todo tempo ele está mapeando um ponto de contato que potencialmente pode parar aquele veículo inteiro. Você imagina um veículo inteiro com uma engenharia super complexa, mas tem uma pequena coisinha que pode fazer com que ele pare. Então, o tempo inteiro eu preciso mensurar. Preciso ver se está passando corrente ali, né? E isso vem muito... analogia, Emerson. Vou usar pra caramba. Ficou muito doido, né? Eu tava pensando nisso porque eu deixei meu carro para revisão antes de vir agora cedo. Foi curioso isso, né? E aquela troca de marcha que tem no volante, na parte de colocar a marcha para cima, ela dá um mau contato, não sei o quê. E aí é legal, né? Porque a experiência com algo que é problemático, e a gente volta, né? Acaba... o tempo inteiro, cara, deixa eu mapear. Porque eu preciso entender, né? Meu parceiro de trabalho, o Felipe, ele mandou um WhatsApp para mim essa semana e falou: Emerson, dá uma olhada nisso. Era a foto assim de uma embalagenzinha que dava pra perceber que tinha um celular dentro. Essa embalagenzinha veio da Disney. Aí ele falou: cara, minha amiga tava na Disney, perdeu o celular no parque lá e tentou achar, abre tipo um chamado ali dentro que você tem já, as pessoas, beleza e tal. E ela já deu tempo no parque, eu acho que 5 dias, não sei que tempo que ela ficou. Ela teve que voltar ao Brasil e falou: já era, desencanei, perdi o celular. Daqui a pouco liga alguém lá da Disney falando com ela. Ô, tudo bem? Ó, encontramos teu celular, a gente vai mandar pra tua casa sem custo algum. Aí chega o celular... Mas não chega o celular numa sacola plástica, chega o celular numa embalagem. Você entende, cara? Bruno, existe... Quando algo ruim acontece em restaurante ou num lugar como esse, é binário, é polar. Sabe aquela inversão polar que tem no disco? Do tipo assim, que se você atinge aquela zona cinzenta, de repente você vai pro extremo do outro. É isso, você pode pegar algo que pareceu que foi tão ruim e tornar aquilo inesquecível. Cara, para pra pensar na experiência que essa menina teve com a Disney. Se a Disney já era um mundo mágico, agora então, cara, nunca mais esquece. Exatamente. É um negócio... outro ponto... É cliente da Qualtrics, né, Emerson? Também. Pô, que vocês têm os caras top do planeta estão com você. Porque vocês têm a ferramenta que é o conector, né, cara? Doido e isso. Você trouxe esses 2 pontos muito, muito legais, assim. O que você falou do carro, para mim, caramba, vai ficar... Pode ter certeza que eu vou parafrasear muito, porque é exatamente isso. É uma engrenagem, né? Então, se a gente pensa no ciclo da pessoa na empresa, cara, você é candidato, você tem o seu dia 1, você tem os seus 30 primeiros dias, 60, 90, você é promovido, você passa por um treinamento, você volta de licença maternidade ou paternidade, você participa de uma iniciativa de equilíbrio vida e trabalho, ou seja, uma engrenagem.
E aí, o que acontece? Exatamente o que você falou, cara, você teve um problema com a marcha manual do volante, apitou para você, ó, Emerson, aqui tá com problema. Esse problema aqui, ele pode ser pontual, mas ele pode espalhar para vários outros se você não cuidar dele. Então, é isso que é gestão de experiência com a tecnologia. Não adianta eu ter um processo seletivo, vou dar um exemplo do flag que você recebeu da sua marcha. Cara, se eu tiver como área de recrutamento e seleção, de talent acquisition, passando uma mensagem para a pessoa que aquela empresa ela vai encontrar a empresa incrível, sem problemas, e a pessoa entra, ela não encontra isso na realidade, eu estou com um tema sério a ser tratado no meu processo, que precisa, é o flagzinho que apareceu no painel do seu carro, ó, tem alguma coisa no processo seletivo que não está indo bem, porque quando a pessoa entra, ela se frustra rápido. Então, o que está passando para ela de mensagem lá no começo? Isso é experiência, cara. Né? E o que você falou da Disney é a mesma coisa, porque você pode ter um desligamento. É um momento super difícil, né? Então, comparando com a perda do celular, você ser desligado é ruim. Ninguém gosta. A maioria das pessoas tem um momento difícil. Mas você pode fazer um desligamento humanizado. Você pode fazer um desligamento aonde a pessoa se sinta respeitada pela história que ela teve naquela empresa. Você não precisa se esquecer de tudo que ela vivenciou na empresa, porque naquele momento, estrategicamente ou não, optou-se por ela sair. É igual a perda do celular. É uma burocracia ter que achar o celular, a pessoa ficou frustrada, podia ir numa caixinha qualquer, ou poderia falar, olha, vamos combinar que se você perde seu celular na Disney, a Disney entra em contato com você e fala, ó, manda aí $100 para a postagem, porque a gente está com o seu celular na mão. Claro, você vai fazer, você quer seu celular de volta. Mas é muito diferente chegar na tua casa. E não só chegar na tua casa, chegar com uma embalagem bonita, né? Estamos cuidando disso para você, cara. Pô, aí tinha uma mensagem exatamente assim, cara. Porra, a pessoa se sente abraçada, filho. Sabe, se a pessoa não foi bem... É muito doido, cara. É muito legal isso tudo que você tá falando, cara. E são vários assuntos, professor, eu te chamo de professor, porque é uma relação muito doida. Você vai colecionando umas coisas assim, e eu tive uma experiência ruim num restaurante uma vez também, uma hamburgueria famosa e tal, cheguei lá e tal, de repente mordi aquela fome. Dia dos Namorados, cara, faz muito tempo isso, mas eu não esqueço até hoje, né? Minha esposa agora, mas na época era minha namorada, tava com fome, vamos no lugar, vamos naquela hamburgueria, lotada, né? Mordi o lanche, cara, tinha um metal no hambúrguer. Eu falei, cara, eu não acredito. E aquela fome, eu com vontade assim, sabe, tipo, eu vou comer tudo em volta desse negócio aqui, depois eu vou levar um negocinho pro cara. Meu, eu falei, não dá. E eu chamei o cara, o atendimento foi péssimo. Tipo, o cara não me deu um feedback. Sequer pediu desculpa. Tipo, o gerente do local, ele não tomou aquilo como uma dor, tá ligado? Falei, cara, isso é um erro grave no processo. Cara, a experiência foi horrível na maneira como eles trataram o problema. E aí, eu cheguei e disse, cara, traz a conta. Uma fome, eu não quero saber mais não. Você não veio dar uma resposta pra mim. Tô aqui. Você nem perguntou se eu quero outra coisa. Traz a conta. Tá bom, vou trazer a conta. Aí eu pensei, cara, o cara ainda vai trazer a conta pra mim, né? Beleza. Ele falou, não, vai lá, pode se encaminhar lá no caixa e tal. O caixa falou, não, a gente não vai cobrar e tal. Aí minha esposa nem quis comer também. Eu falei, cara, vocês poderiam ter feito outra coisa, né? Essa inversão mercurial do negócio. Mas vocês não estão mapeando porque o garçom tem um problema. O processo tem um problema. E vocês não estão olhando para aquilo que era o detalhe desse cara que poderia ter tido empatia com algo que não deveria acontecer, né? Eu tô olhando agora para a empresa que você trabalha, cara, e vocês estão com os melhores desse tema. Porque a Disney já influencia em experiência muito antes, sei lá, cara. E vocês estão. E eles têm o que vocês. Todo o software que vocês têm de mapeamento ali. Eu falei, que top, hein? Tá de parabéns, hein, cara? E você vê que esse negócio do hambúrguer, né, Emerson, que você falou, eu tenho várias lições, né?
desse seu comentário. A primeira delas é que quando a gente entra nesse mundo de ter consciência para a experiência, o impacto que a experiência tem na nossa emoção, né? E aí a gente decide a partir dessa emoção, né? Olha a lógica aplicada, né? Você viveu uma experiência ruim, essa experiência ruim te gerou uma emoção e você decidiu que você nunca mais vai nesse lugar, que você nunca vai recomendar esse lugar e, quiçá, você não fez uma reclamação formal. E você percebe que quando uma pessoa atende a gente mal, eu sempre penso nisso, né? Que experiência essa pessoa está vivenciando lá dentro, que faz com que na ponta ela reaja com o cliente dessa maneira. Sim. Ela não entendeu que o cliente é a fonte do trabalho dela, que é por causa disso que ela está ali, né? Então ela deve estar vivendo algo também muito difícil. E aí eu te digo mais, a lógica de o que importa é o que você faz com o que fazem com você, olha como ela se aplica. O problema não foi no metal no hambúrguer. É ruim, dá uma vontade de não comer mais, mas o problema está com o que fizeram com o que fizeram com você. Né? E da mesma maneira que você vivenciando aquilo, eu espero que você tenha escolhido um outro lugar, não tenha estragado sua noite, porque isso é o que vai fazer a diferença para o seu bem-estar e para você conseguir reverter essa situação. E eu vou te dar um exemplo muito rápido aqui, que aconteceu comigo também em 2019 para 2020, né? Te falei que eu gosto muito de viajar. E eu comemoro o aniversário de casamento também todo dia 30 de dezembro. Quanto tempo que é uma já? Data 8 anos. Caramba, eu também, cara. Eu tô um a mais, tô no meu 9º, vou pro 10º agora. É uma data muito boa, porque a gente sempre busca fazer alguma comemoração na hora que a gente está indo comemorar o Ano Novo, né? E tudo mais. E a gente foi para Inglaterra e para Escócia nesse ano, última viagem antes da pandemia. E aí a gente, no dia 30 de dezembro, foi comemorar. A gente foi num musical, né? Que foi um musical que a gente fazia parte lá da nossa história. E depois, no dia 30 de dezembro, 10 da noite, fomos buscar um lugar legal, caminhando por Londres, para jantar, para comemorar os nossos... Acho que a gente estava fazendo 5 anos. Acho que foi isso. Essa pandemia deu um gap mental na gente, de imaginar, passando 2 anos já, cara. Exato. E aí, o que aconteceu? Cara, não tinha restaurante para jantar, estava tudo fechado. Estava tudo fechando, era inverno, né, na Inglaterra, apesar de ser Londres, uma cidade gigante, mas não tinha, cara, tudo meio que fechado, assim, os lugares todos... Não que você foi com a mente de São Paulo, né, cara? Porra, São Paulo não dorme, São Paulo E aí, Emerson, o que aconteceu? A gente poderia, nessa situação, ter ficado chateado, ter estragado a nossa noite, puxa, que saco e tal. Cara, a gente encontrou um lugar 24 horas, que era meio pós-balada. Super legal, simples, mas super legal, o pessoal vindo todo arrumado, as meninas com a maquiagem já de fim, porque a balada devia ser cedo lá, né? Por conta do inverno. E a gente curtiu pra caramba, uma experiência para contar a história, a gente rodando a cidade toda e não achava lugar, tudo fechado. A gente entrou num lugar libanês, com uma luz toda roxa, assim, com umas odaliscas e tal. A gente falou, não, aqui não é lugar para a gente comemorar, porque não tem a ver com a nossa cultura, vamos achar outro lugar. A trajetória foi muito legal, assim, da experiência que a gente fez com aquilo que estavam fazendo com a gente. A gente podia ter sentado e ficado lamentando, puxa, que saco. Pô, Londres é um saco mesmo, hein? Frio, pô. Ruim que a gente veio para
comemorar, nada a ver. A gente fez do limão uma limonada, encontrou um lugar super bacana. Depois almoçamos no dia seguinte para compensar também, para ter uma coisa que a gente queria. Então, cara, volto de novo. A experiência reside no que a gente faz com o que fazem com a gente, cara. Sim, Tá fato. na nossa mão. Meu, me diga, como é que a gente mede isso? Porque no fim das contas é um papo maneiraço, né? A gente falar de tudo isso e alguém algum dia vai cobrar. Cara, eu tô investindo nessa tua área, né? Você trouxe... Como é que mede o ROI de experiência, cara? Dá pra fazer isso? Dá, super dá. Lógico que eu sempre falo, eu acho que o ROI para a experiência de colaboradores, né? Porque para a experiência de cliente, ele é muito concreto, né? Porque você Fato, cara. o índice de satisfação, você tem aumento de venda, redução de abandono de carrinho no site, você consegue mensurar mais concretamente. Eu sempre digo que para employee experience, sua experiência de colaboradores, vamos usar com moderação. Tá. Por quê? Porque, por definição, nós somos seres humanos complexos, contraditórios, né? E temos, não é tanto 2 mais 2 são 4. Assim que para o pessoal de remuneração, às vezes, né, 2 a 2 são 4, né? Tem toda a parte lógica por trás, mas eu digo o seguinte, aonde a gente consegue medir o ROI? Vou dar vários exemplos para vocês aqui para ficar bem aterrissado. Por exemplo, se eu estou fazendo uma melhor experiência de candidato, coletando dados, trabalhando com esses dados de candidato, aonde que o meu ROI está? 1, taxa de aceitação de oferta. Quanto maior é a taxa de aceitação de oferta, maior é a chance do meu processo tá bom. Porque os estudos comprovam que um processo seletivo, no momento que o candidato está vivenciando mal feito, compromete em até 50% a aceitação das pessoas a uma posição que aquela empresa está oferecendo, porque ela não confia. Como é que você vai confiar num lugar que você está vivendo ainda a fase de ficante, né, que é candidato, e está ruim, né? Então, taxa de aceitação de oferta é um ROI. Você quer ver um de onboarding, que a gente chama de ramping time, que é tempo de performance. Ou seja, quanto melhor é o meu processo de onboarding, mais rápido eu vou performar naquela organização. Porque eu entendi meu papel, eu entendi o que eu tenho para fazer, eu estou bem integrado com os meus colegas, o meu tempo de performance vai ser menor. É uma outra maneira de se medir o retorno de investimento. Terceiro, que eu mais amo, que é o índice de atrito, né? Redução de turnover, de quem eu não quero que saia. Por quê? Porque é comprovado, e a gente tem indicadores na plataforma de experiência, Emerson, que são indicadores voltados para mensurar a intenção de permanecer na empresa. Intenção de permanecer por área, intenção de permanecer por departamento, por gênero, por E é uma pergunta direta, Bruno? Direta. Intenção de permanecer. Por quanto tempo mais você pretende ficar nessa empresa? Você gostaria de ficar nessa empresa? A gente sabe que tem outros fatores para a pessoa permanecer ou não, mas é uma intenção, por isso que o nome é intenção de permanecer. E aí, cara, você consegue saber que áreas isso está mais crítico, que áreas isso está bom, que áreas está levantando uma bandeira vermelha, porque muita gente quer permanecer pouco. E o engajamento, que é um dos indicadores de experiência, né? Eu sempre brinco que a experiência impacta o engajamento, né? O engajamento, ele é fruto de uma experiência melhor. O engajamento tem relação direta com o turnover também. O quanto que eu quero ficar, fazer o meu melhor. Então, o turnover é um outro indicador. E eu vou te dar um último exemplo, que é o indicador de adoção tecnológica, né? Você pode pensar, puxa, mas isso é experiência? Nós temos uma solução que é só para medir experiências com as tecnologias que a empresa oferece para o colaborador e para a colaboradora. E aí, você lançou lá, mudou uma plataforma, colocou um sistema novo, um ROI é o quanto que aquela plataforma, aquele software está tendo adoção, as pessoas estão usando de fato.
qual percentual por área? Porque quanto melhor é a experiência com aquele software, melhor, quanto mais você captura o que a pessoa está vivenciando de usuário, como usuário, né, tá ajudando a vida dela, maior é a chance dela ter a adoção naquela plataforma. Sim, você potencializa, né? A pessoa tá feliz ou não com aquilo, né? É um negócio que torna fácil a vida dela, né? Olha, entendi. Então quer dizer que uma empresa pequena pode assinar algo com vocês? Tem condições ou vocês só atendem gente grande? Não, tem condições. A gente atende todas as empresas, de todos os segmentos. O que vai variar sempre é o número de colaboradores e o tipo de solução que a empresa gostaria de ter. Né? A gente tem soluções diversas, né? Como eu te falei, candidato, ciclo de vida de funcionário, experiência com a tecnologia. Existem diferentes maneiras de você trabalhar esse assunto. Mas todas as empresas são nosso target, né? A gente tem grandes exemplos de empresas grandes, a gente tem várias startups, empresas pequenas também que querem trabalhar esse assunto com uma plataforma mais robusta, que gere indicadores concretos e que ajude a empresa a ter insights para melhorar essa experiência. Então, não temos limite e nem mínimo de pessoas. Legal, isso é bom saber. Conta para mim, como é que foi esse negócio desse burnout na Colômbia? Entrando nessa experiência que você pode dividir. Sim. Na verdade, o que aconteceu, né? Eu tinha entrado na Mercer, né? Eu acho que muita gente aqui, né, que escuta o seu podcast conhece a Mercer. Foi uma empresa incrível que eu adorei trabalhar. E eu fui para fazer o lançamento de uma nova plataforma de gestão de experiências na época. Então, não era um negócio de remuneração da Mercer, era um negócio de gestão de experiências na área de talento. E eu cuidava da América Latina. Fui contratado para liderar essa área na América Latina. E aí, Emerson, o que aconteceu? Eu estava muito apaixonado pelo trabalho que eu estava fazendo, que, né, a gente tem que ficar atento também, a gente não tem burnout só quando a gente não gosta. Muitas vezes o nosso limite, ele se perde quando a gente gosta muito. Então, eu estava lançando a plataforma nova para todos os países, fazendo roadshow, rodando, andando para caramba. E eu não percebi que eu estava ultrapassando um limite meu, foi uma responsabilidade totalmente minha. E eu estava indo além do que o meu corpo permitia, de horas de sono, de quantidade de entregas que eu estava fazendo, de viagens, e eu também estava me cobrando muito, porque o burnout, ele tem um componente concreto de excesso, mas ele tem um componente emocional muito forte também. Então, quando você se cobra muito, quando você não está bem resolvido com aquilo, você também corre o risco de ultrapassar os seus limites. E eu estava fazendo uma viagem de Cidade do Panamá para Bogotá, no dia seguinte, e durante essa viagem, eu comecei a sentir muita dor de cabeça uns 2 dias antes, e eu de fato, travei aqui, eu não conseguia mais ficar sentado, de tanta dor que eu sentia. Quando eu pousei em Bogotá e fui direto para a emergência, né? Hospital Santa Fé, me lembro até hoje, foi em 2017. E o meu diagnóstico foi tensão. E eu achei que estava com algo neurológico, eu não tinha essa dor de cabeça, muito, não me percebi como, né, trabalhando mais do que eu deveria, indo além do meu limite, não me percebi assim. E eu fui diagnosticado como tensão, que eu precisava me desligar, precisava fazer um tratamento físico, tomei morfina para parar a dor, imagina só, Caramba. Tanta dor que eu sentia, eu não conseguia ficar sentado, eu já cheguei numa maca, fiquei deitado. Resumo da história, né? Me tratei, graças a Deus, foi Mas o lance é como descobrir que isso é o burnout, né? E aí... Porque você poderia pensar qualquer coisa. Foi mal, sei lá, eu fiquei sentado de um jeito inadequado na cadeira. Eu pensei várias coisas. Eu não conseguia admitir até que eu cheguei a essa conclusão. E o que foi super interessante, por isso que eu botei no meu primeiro livro, né, de soft skills, né? Por que foi interessante esse episódio? Primeiro, porque me fez entender melhor os meus limites, me fez entender que nem sempre a mensagem do
o que você está ultrapassando o limite vem pela via mais conhecida por nós, às vezes vem por uma outra via, né, e que a gente não sabe. E eu fui muito bem recebido pela CEO da Mercer Colômbia e Zona Andina, né? Mando até um beijo para ela aqui, Adriana Gonzalez, ela marcou muito a minha vida, ela está no meu livro também. Eu tive a oportunidade de entregar o livro para ela em mãos, quando ela estava no Rio de Janeiro, recentemente, porque ela era a representação, né, de tudo aquilo que poderia dar errado ou dar muito certo no meu processo de burnout, porque eu estava indo para a Colômbia para lançar a plataforma, o produto que eu fui cuidar, num evento para 300 RHs no dia seguinte. Emerson, você imagina, eu ia abrir o evento. Você não conseguiu fazer isso? Eu consegui. Você conseguiu? Você tomou morfina, os caras te deram um coquetel ali para... Na verdade, sabe o que aconteceu, Emerson? Por isso que experiências geram emoções e geram comportamentos. Eu fui muito recebido por essa CEO, muito bem recebido. Ela ficou comigo no hospital o tempo inteiro. Ela ligou para minha família, ela ligou para minha mãe, ela ligou para o meu marido, para acalmá-los. Ela ficou comigo até 1h da manhã no hospital. Ela disse para mim, você não vai fazer a apresentação amanhã, esquece isso. Eu falo, lógico que eu vou, não sei o que. Ela esquece, você não vai fazer. E outra, se cuida. Antes da gente ser executivo, da gente ser diretor, a gente é ser humano, você está precisando se cuidar. E não se importa com isso, está tudo certo. Aquele comportamento de uma alta executiva, que a gente imagina que vai ser uma pessoa que só vai pensar no negócio, no resultado e tal, foi de uma humanidade, me trouxe uma mensagem que você pode liderar, você pode ser super estratégico, ao mesmo tempo ser humano e olhar o ser humano como um ser humano. Como já dizia o Jung, né? Que você vai tocar uma alma humana que seja de uma maneira humana, né? Porque a gente está falando de pessoas. E aquilo me despertou, me deu uma energia, Emerson. Eu estava medicado, totalmente medicado, né? Mas aquilo me deu uma energia e eu falei, cara, eu vou abrir o evento para essa pessoa. Eu estou aqui para isso, eu vou cumprir com o que eu vim fazer. E aquilo me deu uma força, assim, eu saí da minha abertura, eu via tudo dobrado, duplicado, e escutava um eco da minha voz na hora, mas eu fiz questão de ir, porque eu precisava corresponder para ela aquela experiência que ela me fez passar. Ela compensou tudo que estava sendo difícil. Imagina, eu estava a 6 horas de avião da minha casa, longe da minha família, iniciando numa empresa nova, com uma autocobrança muito grande, e esse acolhimento fez toda a diferença para mim. E depois ela cancelou, porque eu ia para Medellín e para Cali fazer os mesmos lançamentos. Ela cancelou tudo, ela nem me deixou escolher. No final do evento, eu fui para uma salinha à parte, assim, e ela falou para mim, Bruno, você já está com a sua passagem para amanhã, para São Paulo, você não vai para Medellín, para Cali, e você agora vai para o hotel, você vai descansar no hotel até amanhã, porque não tinha voo com horário compatível para hoje, mas para você poder descansar hoje, você está indo embora agora, o motorista já está vindo aqui te buscar. Então, foi de um cuidado, Emerson. Foi de um cuidado, de uma gentileza, de uma experiência, assim, que para mim foi incomparável. Então, o burnout foi difícil, me trouxe limites, me trouxe autopercepção, mas eu tive uma atitude de uma executiva muito humana. Então, cara, experiências geram emoções que geram comportamentos. É essa lógica, né? Que para mim foi esse aprendizado que ficou. Uma pessoa que eu nunca vou me esquecer, um episódio que eu nunca vou me esquecer, e eu tomo decisões, hoje em dia, muito mais inteligentes sobre os meus limites do que eu tomava antes. E quanto tempo demorou essa consciência, Bruno? Cara, eu acredito... Porque assim, até então você estava ainda reticente. Não é possível, tal, não, eu vou, não sei o quê. Você tá vendo? Você quis compensar um negócio que o teu corpo tá fazendo com mais trabalho, tipo, por conta, óbvio, de uma experiência mas foi só ali, porque eu não quis fazer... O que é a sacada aqui, Emerson? Lembra que eu falei no começo sobre a intenção? Eu não quis fazer a minha abertura no evento porque eu me cobrei de que eu tinha... Era o outro, né? Tava muito mais pautada no outro.
por uma pessoa. Eu fiz por ela. Né? Ela me anunciou como um convidado brasileiro que liderava isso na América Latina, tinha uma expectativa daquele público. Então, eu quis fazer mais por uma questão moral, de devolver. E eu fiquei muito tranquilo do cancelamento dos outros, e eu voltei, fui me investigar, fui fazer exame neurológico, e todos os diagnósticos que eu passei foi de tensão, cefaleia tensional, é o nome técnico, né? De tanta tensão, a minha cabeça explodiu de dor, né? Eu fiquei ainda me tratando por um tempo, inclusive fiz uma grande amiga, que é a minha massagista, que uma vez por semana, desde 2017, ela faz uma massagem em casa. Beijo para a Cida também, se estiver assistindo, que ela assiste tudo que eu faço, porque eu preciso cuidar do corpo também. Mas o que eu absorvi ali? Eu fui num limite tão grande meu de saúde, Emerson, que de verdade eu cliquei para um autocuidado que eu não tinha antes, de entender meu limite, e eu hoje sei dizer não, sei identificar quando eu preciso parar, sei identificar. Nunca mais eu tive isso. Por quê? Porque quando eu estou começando a perceber que eu estou muito cansado, que eu estou além daquilo que eu preciso, eu dou o meu tempo. Eu tiro o meu tempo. Né? Eu me desligo. Né? E aí eu ganho forças para os momentos que eu preciso investir mais essa energia. Né? Então eu vou fazendo esse equilíbrio, essa ponderação o tempo todo. O que me ajuda? Terapia. Né? Que eu brinco que terapia é igual tatuagem. Antigamente todo mundo achava que tatuagem era coisa de marginal. Agora tatuagem todo mundo faz e tá tudo bem. O cara tem que fechar o corpo, terapia é a mesma coisa. Antigamente todo mundo achava, nossa, terapia é coisa de doido, né? Coisa de gente desequilibrada. E terapia, cara, para mim é muito libertador, porque me ajuda a me conhecer cada vez mais. E eu só consigo me dar o limite se eu me conhecer. Eu só consigo ter melhores decisões sobre o que fazem comigo se eu me conhecer. Saber que aquilo é meu, não é do outro. Saber que eu tenho a chance de fazer diferente, não o outro. Né? Então, terapia, minha massagem, porque fisicamente é importante. E, com isso, eu me respeito mais e eu consigo ponderar até onde que eu posso ir, até onde que eu preciso dar um tempo, mesmo tendo vários trabalhos. Eu sou diretor de uma multinacional de tecnologia, eu sou professor de 3 escolas diferentes, né? São Paulo, EBAC, Universidade Federal de São Carlos, eu faço mentoria de startup, eu faço mentoria de executivo. Não significa que minha agenda está tranquila, não significa que eu estou com compromisso, significa que a minha intenção e o meu equilíbrio, só quem sabe sou eu. Fato, cara. Você falou que meu, e eu que vou cuidar dele. Com certeza, é tua máquina, né? Você falou, em outras palavras, o que o Guti disse quando ele foi perguntado, você foi um cara feliz? Aí ele disse, fui, mas não me pergunte se eu tive uma semana feliz sequer. É quase como assim, cara, meu dia a dia é complicado, cara, mas eu sei dar o controle porque eu sei para onde eu tô indo, e isso é o que direciona muito das coisas, né? Exatamente. Bruno, que honra ter conversado contigo. Você é um cara que tem conteúdo pra caramba. Tem algo que você gostaria de ter dito que eu não perguntei? Acho que não, Emerson. Acho que a gente conseguiu bater um papo super bom. Fomos para vários países, viajamos para países, viajamos para experiências, fomos para aniversários de casamento. Acho que foi muito produtivo e muito agradável estar com vocês. Muito bom o papo. Honra foi toda nossa. Então, se você curtiu essa conversa, senta o dedo no like, compartilha, manda para onde você quiser, porque o Bruno trouxe aqui coisas incríveis pra gente, tá? Obrigado por tua companhia. Bruno, valeu, até mais. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.